Alô, gente, tudo bem com vocês? Esse ano o canal vai fazer 10 anos e eu fico um pouco assustada quando eu penso sobre isso, porque parece que foi ontem que eu fiquei 3 dias tentando postar um vídeo porque a minha internet era muito ruim. Esses dias eu postei uma foto no Instagram falando que a gente tá quase chegando em 400 mil inscritos, inclusive muito obrigada por isso. E eu também falei que vai fazer 10 anos que eu tô aqui no YouTube, e aí muitas pessoas ficaram assustadas com o tempo de existência do canal, então eu queria dizer que as coisas eram muito diferentes. Eu postava vídeo de música no começo e eu postava bem de vez em quando, porque eu era e eu sou muito tímida. Então, na verdade, esse não era exatamente um canal. Pensar sobre tudo isso me deixou nostálgica, porque ao mesmo tempo em que parece que foi ontem que eu criei o canal, eu sinto como se fosse outra vida, outra Lu, e eu olho os meus vídeos antigos e eu não consigo me reconhecer. Eu fico pensando, quem é essa menina tocando violão? E eu cheguei à conclusão de que sim, é outra pessoa, é outra realidade, não só porque a gente muda e a nossa vida muda, mas também porque o mundo muda. E ultimamente eu confesso que eu ando muito pessimista, porque não tá fácil viver em sociedade, mas semana passada eu recebi uma mensagem do aplicativo Amino e eles me perguntaram o seguinte: Lu, você conhece a gente? Você quer citar a gente num vídeo seu? A gente acha que seria legal porque o Amino tem um aplicativo exclusivo para pessoas LGBT, onde essas pessoas podem conversar, se conhecer, trocar experiências, trocar informações sobre vivência LGBT. E aí eu fiquei pensando, cara, um aplicativo voltado pro público LGBT, quando eu pensei que isso existiria? Eu baixei o aplicativo pra conhecer e eu tô muito feliz com a existência de um espaço como esse, porque foi uma coisa que eu senti falta na minha adolescência. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu perfil. Aqui tá meu perfil, ó, Lui Ponto. Você pode ver notícia, tem conto, poema, fanfic, indicação de livro, indicação de música. Tem uma parte que eu gostei muito, que é a indicação de canais do YouTube. Aqui a gente vê quem tá online, a gente pode adicionar essas pessoas, entrar em contato com elas, mas também tem conversas que são públicas. Então deixa eu ver o que tá rolando aqui agora. Uma crush pra mim. Quero. Vou entrar aqui. Lésbicas à procura de uma crush. Eu. Vou dar oi. Tá, eu realmente acho que eu fiquei um pouco vermelha, porque eu fiquei com vergonha. Ah, mas eu quase esqueci um negócio. Eu descobri que tem uma comunidade aqui, Lui Ponto, que eu fiquei muito surpresa. Vou entrar pra mostrar pra vocês. Já começa bonitinho as duas meninas ali se abraçando. Tem um quiz que é assim, você realmente conhece a Lui Ponto? Eu fiquei com medo de fazer, vai que eu erro alguma coisa. Eu ia jogar, só que daí eu pensei que seria legal fazer isso em algum outro vídeo. E aí eu pensei o seguinte: quando a gente chegar em 400 mil inscritos, eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas. E aí eu já vou aproveitar pra mostrar um pouco da comunidade. E aí eu pensei que se vocês quiserem fazer perguntas por aqui, pra gente interagir, é só entrar na comunidade e fazer uma pergunta aqui na publicação que eu acabei de criar, que por enquanto ninguém curtiu. Tá, eu preciso sair daqui porque eu preciso continuar o vídeo, mas aqui eu entrei nesse mundo e não consigo mais sair. Enfim, quando eu tava mexendo no aplicativo, eu comecei a pensar como era diferente, por exemplo, ser lésbica quando eu tinha 15 anos. E eu decidi gravar esse vídeo pra contar um pouco sobre como foi a minha adolescência e o que eu sinto que mudou de lá pra cá. Então pegue seu chá, seu café, sua água e sentei pra gente conversar. Você achou que eu não ia falar isso hoje, né? A primeira mudança que eu percebo é em relação à representatividade. Eu não consigo me lembrar de ter grandes referências LGBT na adolescência. É evidente que essas pessoas existiam e que elas faziam parte do meu círculo de convivência, mas a informação de que elas eram LGBT era sempre omitida. Eu não tô dizendo que a gente tem que chegar e apresentar as pessoas: oi, olha só, essa aqui é a Lu, minha amiga lésbica. Não, inclusive não faço isso, que é péssimo. Eu só tô dizendo que a gente tem que tratar com naturalidade. Por exemplo, não apresenta duas namoradas ou duas mulheres que são casadas como se elas fossem amigas. Isso é extremamente ofensivo porque você tá deslegitimando o relacionamento delas. E isso é terrível também com os jovens LGBT, porque eles vão olhar pro mundo e pras pessoas que eles conhecem e eles não vão ver referências, eles não vão se sentir representados. Além de algumas pessoas do meu círculo social, eu também via pessoas LGBT na televisão. Artistas, cantores, atores, mas não eram muitos, e esses temas sobre gênero e sexualidade eram raramente levantados. Eu lembro, por exemplo, o dia triste que foi quando a Cássia Eller morreu. Eu lembro muito bem porque eu tava sentada no sofá da minha tia, tava vendo televisão, e aí no Jornal Nacional eles falaram sobre a companheira da Cássia Eller. E na época eu não entendi que companheira significava esposa. Eu sei que muita gente não entende quando a gente bate nessa tecla de companheiro e companheira, porque falam, mas companheira é melhor, é mais interessante, o significado é mais bonito. Sim, eu concordo, eu prefiro companheira. Mas por que a gente chama de esposa a companheira de um homem e a gente chama de companheira a companheira de uma mulher? Existe ainda hoje uma diferença de tratamento entre os casais, e existia muito mais quando eu era adolescente. Tanto que a primeira vez que eu vi um casal de mulheres na ficção foi em 1998, numa novela chamada Torre de Babel. O relacionamento das duas só ficava subentendido, não tinha troca de carinho, não tinha demonstração de afeto, não tinha beijo, não tinha nada. E mesmo assim o público não aceitou as duas e elas morreram na novela, queimadas. Elas morreram queimadas, cara, tipo, sabe, Inquisição? Depois
eu lembro que eu comecei a questionar minha sexualidade quando eu tinha mais ou menos 14 anos, e eu fui procurar alguma narrativa, algum filme em que essa existência fosse representada. Em primeiro lugar, porque eu achava que era fisicamente impossível duas mulheres se beijarem. Eu não tô brincando, eu falei sobre isso no vídeo com a Natália Noronha. Sabe dois ímãs, quando eles têm os polos iguais e aí você tenta aproximar e eles se repelem? Eu achava que era assim. E eu também achava que eu era a única pessoa no mundo a me sentir assim, e eu não tô exagerando, eu realmente pensava isso. Eu pensava que se eu quisesse ter uma família e ter um relacionamento, eu precisava ficar com homens, porque seria o único jeito. E eu realmente me forcei a isso por um tempo, porque eu não queria ser a única pessoa no mundo a ser diferente. Então eu fui procurar referência na ficção pra ver se isso existia, pra ver se mulheres poderiam se beijar ou não, porque eu tava com essa dúvida. E aí eu encontrei um filme chamado Assunto de Meninas, que foi tipo um clássico sapatão da minha época. Eu amava esse filme, eu falava que era meu filme preferido, e ele é péssimo. Eu até vou dar spoiler, porque se você não viu esse filme, por favor, não veja, que não vale a pena. São duas meninas e elas estudam num colégio interno onde só tem meninas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas esse é um padrão. Eu acho que eles fazem isso pra mostrar que elas só ficam juntas porque não tem homem por perto, então não tem opção. Aí uma delas trai a outra com um homem, e essa que foi traída se joga do telhado e acabou o filme, foi isso. Eu não sei como eu amava esse filme. Mas mesmo que eu amasse esse filme, eu também ficava muito mal com ele. Eu ficava muito triste porque eu pensava, ok, isso existe, mas eu nunca vou ser feliz. A gente hoje, em 2018, ainda tem pouca representatividade, mas eu fico pensando que quando eu tinha 15 anos, a minha referência foi Assunto de Meninas. E hoje uma menina de 15 anos viu Lick e Samantha em Malhação. Muitas personagens lésbicas e bissexuais continuam morrendo na ficção, mas por outro lado a gente tem vários exemplos positivos. Tipo The Fosters, Lost Girl, Winona Earp, Orphan Black, Everything Sucks, que foi cancelado e eu nunca vou superar isso. Hoje tem vários livros com temática LGBT, principalmente voltados para o público jovem, tipo Will, Garoto Procura Garoto, com Amor Simon. Na verdade tem bastante livro com protagonista homem, cis, branco, gay. Tô sentindo falta de outra representatividade aí. Cadê as meninas, por exemplo? Vamos escrever um livro desses aí, galera? Vamos. E ainda mais do que livro, hoje tem muito filme com temática LGBT, pelo menos muito mais do que tinha quando eu era adolescente. Principalmente filmes que apresentam referências positivas, ao contrário de Assunto de Meninas, porque se for pra ter um filme com uma representatividade negativa, nem faz. Eu não sei se isso acontecia com vocês e se acontece com vocês, mas uma coisa que me deixava muito mal é que eu nunca ouvia falar de pessoas LGBT. Aí quando eu ouvia, era coisas do tipo, ele foi expulso de casa, né? Que pena, mas é porque ele era gay. Eu sei que essas coisas aconteciam, eu sei que essas coisas acontecem, mas eu acho muito doido, muito triste que a gente nunca ouve falar de pessoas LGBT, daí a gente só ouve quando é uma coisa terrível que aconteceu com elas. A gente precisa ouvir coisas positivas, a gente precisa de referências positivas pra construir a nossa subjetividade. E pra gente não pensar que só existe um destino possível e que esse destino é trágico e é negativo e é ruim. Inclusive, comenta aqui embaixo exemplo de série, filme, livro que tenham personagens LGBT representados de forma positiva. Ou não também, pode ser forma negativa, porque aí a gente já aproveita e faz a crítica. Além de representatividade na ficção, eu percebo que hoje a gente vê mais pessoas LGBT na vida. Cada vez mais artistas estão falando isso nos seus trabalhos, nas redes sociais, em entrevistas. Ellen Page, Kristen Stewart, Cara Delevingne, Hayley Kiyoko. Gente, a Hayley precisava ganhar um prêmio, essa mulher é maravilhosa. Ela fez um álbum inteiro sobre amar mulheres e só tem vídeo sapatão. Eu não tenho estrutura pra essa mulher. E não é só lá fora, aqui no Brasil também a gente tem Fernanda Gentil, Daniela Mercury, Ana Carolina, Bruna Linsmeyer. Essas mulheres teriam feito toda a diferença na minha vida quando eu era adolescente. E eu sinto que a maior mudança, inclusive em relação à representatividade e às referências positivas, é uma consequência, principalmente da internet. Porque hoje a gente tem mais espaço. A gente tem espaço para falar sobre isso nas nossas redes sociais, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Hoje a gente tem YouTube, a gente tem produtores de conteúdo LGBT falando sobre suas vivências. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram. Eu sei que ainda hoje nem todo mundo tem acesso à internet, mas é muito mais comum do que era quando eu tinha 15 anos. Eu só podia usar a internet no domingo, porque a internet era discada, você sabe o que é isso? E nesse sentido de a internet promover uma mudança enorme nas nossas vidas e nas relações sociais, eu acho que o YouTube é uma das melhores ferramentas que a gente tem. Tem muita gente aqui propagando discurso de ódio, fazendo apologia à violência? Tem. Mas também tem muita gente incrível. Eu já aprendi tanto com a vivência de outras pessoas LGBT, eu me sinto tão orgulhosa e acolhida por essas pessoas, e não só por elas, mas pelas pessoas que comentam nesses canais e que comentam no meu canal. É como se a gente criasse uma rede de apoio e de amizade em que um diz pro outro, tá tudo bem, e se não tiver tudo bem agora, vai ficar tudo bem depois. E eu acho que a gente tá precisando muito disso, porque por mais que as coisas estejam melhores agora do que quando eu tinha 15 anos, a gente tá vivendo um momento de incerteza, de instabilidade, de violência,
Um momento em que algumas pessoas, algumas instituições estão propagando discurso de ódio contra algumas populações. Então é muito importante que a gente dê suporte a outras pessoas LGBT e é importante que a gente receba esse suporte também. E é por isso que a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho você, beijo, tchau!